E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É o Bássora. Dando continuidade ao nosso curso, né, de Mecânica Geral, vamos falar hoje sobre o momento de uma força. Então, antes de mais nada, pessoal, certo? Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, divulguem e eu agradeço muito. Tá? Então, o que eu tinha dito nas últimas aulas, não, o que a gente tinha trabalhado, é com a ideia de produto vetorial. Então, eu disse para vocês, certo? A gente precisa saber produto vetorial porque, obviamente, né, uma das quantidades físicas que a gente vai precisar muito, porque tem muitas aplicações no dia a dia, é o cálculo de momento de uma força, o que a gente chama de torque. Então, para começar, pessoal, ó, só relembrar aqui o que a gente já fez sobre produto vetorial. Então, ó, relembrando um pouco, né, de produto vetorial. Então, o que eu tinha dito para vocês? Ó, eu imaginei dois vetores quaisquer, um vetor que tenha componentes pxi, pyj, pzk, um vetor Q, pessoal, né, que tenha componentes qxi mais qyj mais qzk. Então, o que é legal? O legal é o seguinte, né? Se eu fizer o produto vetorial representado dessa forma, isso vai me dar um vetor R. E eu disse que uma maneira de fazer isso, pessoal, é por determinante, certo? Então, as componentes Px, Py e Pz e as componentes Qx, Qy e Qz, certo? Então, isso aqui, ó, a multiplicação, né, dessas duas grandezas me dá também um vetor. E, na verdade, o que eu disse que a coisa mais importante era interpretar, na verdade, né, certo? O que me dá exatamente esse vetor, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu fiz assim. Para brincar com essa coisa de interpretar, eu fiz isso aqui, pessoal. Olha só, tá? Eu peguei como nessa figura aqui, senhores, um vetor P, opa, um vetor P que só tenha componente em x, então, ó, ele está sobre o eixo x, né, na direção y. Eu tomei um vetor Q, certo? Que tinha componente somente y, tá aqui, ó, ele está sobre y, certo? E eu fiz a multiplicação vetorial de Q, de P vezes Q. Então, isso dá, ó, pxi vetorial QYJ. Pessoal, isso aqui são módulos, então, na verdade, né, ó, eu posso simplesmente isolar. O que sobrava era I vetorial J, e eu provei que para vocês isso aqui era PX QY na direção K. Então, ó, lembrem que IJ me dava o K. Então, é por isso que o meu vetor R, senhores, na verdade, que esse é o meu vetor R, ele está exatamente na direção de K, na direção de Z. Então, isso mostra o que pra gente, né? Que ele é, primeira coisa legal, ó, que ele é perpendicular sempre ao plano formado por P e Q, tá? Outra coisa, regra da mão direita, lembra que eu mostrei na aula de produto vetorial? Toda vez que estou multiplicando, então, ó, estou indo de P para Q, meu dedão estaria apontando para Z. Então, isso mostra outra coisa muito importante, certo? Que, na verdade, esse vetor R mostra que, certo? Existe, se fosse no caso do momento, certo? Ó, uma rotação, um giro em torno de Z, em torno de K. Então, aqui, ó, isso está mostrando, né, que ele está girando, né, um giro, certo? Em torno de Z. Legal? Então, eu estou indo daqui para cá, o K, ó, aqui é o R. Então, o R, na verdade, me dá aqui, ó, certo? O eixo em torno do qual, certo? No caso de uma força, a força vai fazer girar um objeto, o que for. Legal? Só que eu mostrei outra coisa muito legal para vocês também, pessoal. Eu mostrei o seguinte agora, né, ó. E se eu tivesse fazendo, na verdade, o contrário, né? E se eu tivesse fazendo aqui, pessoal, ó, Q vezes P. Q vetorial P, certo? Vai dar QY, ó, J vetorial PXI.
Então, isso aqui vai dar, mantém os módulos QYPX, isso vai dar J vezes I. Eu mostrei que esse vetor R agora, que é a multiplicação vetorial de QP, vai dar, ó, PX QY, isso aqui na verdade dá menos K, pessoal, né? Ó, essa, né, multiplicação vetorial de JI dá menos K. Então tá aqui, ó, que eu mostrei, né? Então, se eu estiver indo agora, pessoal, ó, de Q para P, regra da mão direita, o R vai estar para baixo, certo? Na direção aqui, ó, do meu vetor menos K, tá? Então, ele vai girar agora aqui, ó, certo? Em torno de menos K, certo? Ou em torno de R, tranquilo? Então, cuidado com isso aqui, tá? Então, vamos lá agora voltar para o que eu quero realmente para a aula, certo? Que é o momento de uma força ou torque. Então aqui, pessoal, eu tenho um parafuso preso a um objeto qualquer e eu estou empurrando essa chave. Estou empurrando com uma certa força a uma certa distância, certo? Então, como é que a gente define o momento de uma força ou torque? É a tendência que a força tem em rotacionar, em girar o corpo em torno, certo, deste ponto aqui que a gente chama de ponto fixo. Tá? É uma tendência por quê? Porque nem sempre isso vai acontecer e eu vou mostrar isso para vocês durante a aula. Então, ó, é tendência, não quer dizer que vai acontecer. Por exemplo, se essa força for muito pequena, pode ser que não seja o suficiente, legal? Depende de aonde você aplica a força, isso também, tá, vai te gerar, certo, alguns problemas. Então, vamos trabalhar com isso de maneira bem tranquila, bem simples, tratando vários problemas, vários exemplos para tentar fechar essa teoria toda, entender essa questão do momento de uma força ou o chamado torque. Então vamos lá, pessoal. Então o que eu quero que vocês entendam primeiro é o seguinte, né? Eu coloquei uma figura aqui mostrando o seguinte. Eu mostrei aqui, senhores, o exemplo, por exemplo, né, de uma porta. Vamos supor que isso aqui seja uma porta, certo? Ela é fixa por uma dobradiça neste ponto aqui, certo? Ó. Tranquilo? E ela tem um certo tamanho, eu vou aplicar uma força. Então, lá, certo? De produto vetorial, o que nós vimos? Então, ó, vou representar o momento de uma força por F. Essa quantidade é um vetor. Outra coisa, pessoal, toda vez que estiver calculando o momento, eu tenho que dizer de que força, certo? Em relação a que ponto. Vocês vão entender com o decorrer da aula, das aulas, por que isso é importante. Então, vamos lá. Eu vi que isso aqui, na verdade, é o produto vetorial do vetor distância, né, vetor posição, vezes F. Tranquilo? Joia? Outra coisa legal, pessoal, tá? Preste atenção aqui. Eu sei calcular a intensidade, isso é um vetor, eu sei calcular o módulo, certo? Disso daqui. Como é que eu calculo o módulo disso aqui, senhores? Eu disse que o módulo do momento de F em relação a O vai ser o módulo de R, o módulo de F, o seno do ângulo entre eles. Então, no caso, o ângulo trabalhado aqui, senhores, é esse ângulo θ entre esses dois vetores aqui, certo? Neste módulo aqui, senhores, tá? Tem que tomar cuidado com todas as componentes, principalmente com o ângulo. Pessoal, na outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que o momento de uma força tem uma unidade no sistema internacional, né? Então, ó, ângulo é dimensional, R é metro, força Newton. Então, a unidade principal de momento de uma força no sistema internacional é Newton-metro. Facinho? Tranquilo, pessoal? Então, bem joia, bem tranquilo aqui também para vocês, tá? Então, legal. Eu sei calcular o vetor momento, eu sei calcular a intensidade dele. Quais são as implicações, né? Como é que eu, né, vou trabalhar com isso no dia a dia? Então vamos lá, certo? Ó, quais são as implicações? Implicações de quem, senhores? Na verdade, que o momento de uma força em relação a O é R vezes F, e que o módulo do momento dessas forças em relação a O é simplesmente intensidade seno de θ. Para fazer isso, pessoal, eu montei um exemplo
E eu vou discutir, então, ó, eu vou chamar de exemplo 1, certo? E eu vou discutir exaustivamente esse exemplo, tentando fazer vocês entenderem quais são as implicações dessa equação, certo? E dessa daqui, ou seja, do momento como vetor, do momento como módulo. Então, na verdade, o que eu fiz foi bem simples. Eu peguei aquela minha porta, vou imaginar que ela tenha 2 metros, fixa aqui, senhores, então aqui existe uma dobradiça, certo? E apliquei várias forças. F1 exatamente sobre dobradiça, F2 no meio da porta, por exemplo, certo? F3 aqui na extremidade, F4, olha só, na extremidade, só que agora, ó, certo? De uma forma perpendicular a essa, a gente vai discutir legal isso. Uma F5 do outro lado da porta, eu posso, teoricamente, né, aplicar força na porta dos dois lados, certo? Isso é uma coisa legal, vou discutir isso muito legal. E F6 aqui, ó, certo? Agora formando um certo ângulo θ com essa porta. Então eu vou discutir caso a caso para ver, né, aonde a gente chega, quais são as conclusões importantes sobre torque ou momento de uma força. Então vamos começar, senhores, tá? Eu vou começar aqui por 1. Então, ó, vou começar a determinar o momento para a força F1, certo? Que intensidade vale 10 newtons. Então vamos lá, certo? Primeira coisa, localizar o chamado ponto fixo. Tá aqui, senhores, esse é o meu ponto que eu vou chamar de O a partir de agora, ponto fixo. A minha porta tem uma distância toda e a força tem 10. Então, como é que fica, certo? Para calcular a intensidade do momento da força o quê? 1 em relação a O. Senhores, eu mostrei que isso seria um R1, certo? A intensidade, o seno do ângulo entre esses dois vetores. Só que tem um problema. Eu estou aplicando a força exatamente sobre a dobradiça, então não existe R1, ou seja, na verdade, o meu R1 é zero. Então, para este caso, pessoal, o momento da força F1 em relação a O vai ser 0 Nm. Então, apesar de ter força aplicada, como eu estou aplicando sobre a dobradiça, é óbvio que essa porta não vai girar nunca, mesmo que eu queira. Eu posso tirar, né, a porta do batente, mas girar ela não vai. Legal? Tranquilo? Então, cuidado. Então, ó, primeira conclusão que, apesar de ter força, ter ponta, essa porta poder girar, como eu estou aplicando essa força num ponto fixo, não tem como ela girar, tá? E cuidado com isso, então. Então, vamos lá, senhores. Ó, o segundo, né? Certo? Para minha segunda aqui, ó, eu vou agora, ó, calcular o momento para a minha força F2, que no caso também 10 Nm. Vamos lá, como é que eu faço? Então, ó, intensidade da força F2 em relação a O vai ser o que, senhores? Vai ser, então, ó, intensidade, isso aqui é 2, né? Então, ó, distância 2, certo? F2 seno do ângulo. Então, vamos entender algumas coisas. Primeiro, então, ó, que vetor de deslocamento, que vetor de distância é essa, senhores? Então, sempre localizem o chamado ponto fixo, primeira coisa. Então, ó, sempre vetor, certo? Deslocamento vetorial é sempre a menor distância entre o ponto fixo ao ponto aonde a força está sendo aplicada. Esse é o meu R2. Vou imaginar que a porta inicialmente tinha 2 metros. Vou imaginar que esse R2 tenha 1 metro, tá? No meio aqui, certo? Outra coisa importante que falta ali, o valor da força eu tenho, falta saber qual é o ângulo. Então aqui, pessoal, cuidado, né? Ó, aqui o ângulo é, obviamente, de 90 graus. Substituam, né? Então vamos lá, ó. O momento da força F2 em relação a O vai ser R2, 1, F2, 10, seno de 90. Seno de 90, obviamente, senhores, 1. Portanto, para esse caso, o momento da força F2 em relação a O, 1 vezes 10, 10 Nm. Certo? E o que eu quero deixar claro e importantíssimo, senhores, é que essa força vai tentar girar essa porta aqui, ó, no meu sentido horário. Tranquilo? Joia?
Mas por que você está falando isso, Bárcio? Calma, vamos lá. Vou fazer outro exemplo e vocês vão entender, certo? No exemplo 3 ou para a força 3 aqui, senhores, tá? Então, ó, para a força F3, que também tem modo 10 newtons, quanto vale o momento. Então, olha que legal, preste atenção nisso. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, o momento da força F3 em relação a O vai ser intensidade... R3 é 5, né, pessoal? Desculpa, ó. F5, então, ó, certo? De 10 newtons. Então, ó, o momento de F5 em relação a O é exatamente na intensidade, do jeito que eu calculei os outros. Então, ó, R5, intensidade da distância, F5, seno do ângulo θ. Então, vamos lá, comigo aqui, ó, na figura, voltando para a figura. Então, aqui é o meu O, chamado de ponto fixo. A distância que vai, ó, a menor distância que vai do ponto fixo até o ponto de aplicação é R5. Vamos supor que seja um pouco além da metade, né? Se a porta tinha toda 2 metros, 1,5 metro. E o importante aqui também, pessoal, é destacar que o ângulo aqui, ó, entre a força e o R continua sendo de 90 graus. Bom, você fala, é fácil, lógico que é fácil. Então vamos lá, ó. Momento de F5 em relação a O vai ser R5, que é 1,5 metro. A intensidade da força, o seno do ângulo, que continua sendo 90. Pessoal, seno de 90 continua sendo 1, né? Vai ser sempre 1, espero, né? Momento de F5, então, em relação a O, vai ser 15 Nm. Você fala, nossa, que facinho? Sim, mas agora eu tenho um pequeno problema para vocês. Por quê? Porque essa força não vai tentar rodar essa porta no sentido horário, e sim no sentido anti-horário. Então, olha aqui comigo, senhores, preste atenção nisso aqui, certo? Força, ou momento de uma força, é um vetor, certo? E essa força pode fazer, na verdade, essa pode girar no horário ou anti-horário, tá? Só que quando eu estou calculando a intensidade, eu tenho que, de certa forma, embutir esse sentido, certo? Já que o vetor tem modo, direção e sentido. Então, como é que a gente faz isso, senhores? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu preciso adotar uma referência, como a gente faz sempre em física. Pode ser no horário ou no anti-horário. Então, ó, é de minha escolha. Tá? Então, geralmente, como padrão, eu vou adotar aqui no sentido horário. Então, o que a gente diz? Ó, toda vez que a força tentar, né, rodar o corpo no sentido horário, ela vai ter um momento positivo. E toda vez que ela fizer o corpo gerar o sentido horário, um momento negativo. Então, aqui, esse momento é positivo e esse é negativo. Não é que exatamente o momento seja positivo ou negativo, você está calculando a intensidade. O que você está dizendo é que eu estabeleci uma referência, certo? No sentido horário. Então, a força F2 roda o corpo no sentido horário e a força F5 no sentido anti-horário. Como em vários casos eu tenho várias forças aplicadas a um corpo, é muito importante essa questão de sinal. Então, por favor, essa é uma das questões cruciais no cálculo do momento de uma força, certo? Entender a questão dos sinais. E esse padrão, como eu disse, isso aqui é uma referência, eu crio essa referência. Dizer que isso é negativo ou é positivo, tanto faz, certo? A partir do momento que eu dizer, ó, no anti-horário é negativo, certo? Então isso seria negativo porque eu estou dizendo que, né, a força está tentando mover o corpo no sentido horário, contrário à minha referência. Então, cuidado com isso. Essa é uma das coisas importantes, uma das implicações que eu estava tentando mostrar para vocês. Continuando aqui, pessoal, então, ó, certo? Eu parei aqui no 3. Então, ó, mais um caso aqui, né? 4. Agora, pessoal, calcular o momento para a força F3, que tem intensidade 10 newtons. Então aqui, de novo, ó, momento de F3 em relação a O, senhores, certo? Vai ser o módulo de intensidade R3, F3, seno do ângulo. E aqui é só substituir de forma direta. Por quê? De novo, ó,
ponto fixo, certo? Vou chamar de O. Primeira coisa a fazer. Se aqui, ó, minha porta tem 2 metros, aqui eu estou trabalhando, ó, minha distância, onde estou aplicando, é lá na extremidade. Então, realmente vai ter 2 metros. E aqui, pessoal, o ângulo aqui, ó, θ, também será de 90 graus. Então, o momento de F3 em relação a O será R3, que é 2, isto é 10, isto aqui é seno de 90. Pessoal, seno de 90, 1, portanto, o momento de F3 em relação a O vai dar 20 Nm. Então, não estou esquecendo nada, é óbvio que eu estou esquecendo. Vou, ó, dizer que horário é positivo, portanto, esse momento será positivo, certo? Não pode esquecer disso, senhores. Legal? E é óbvio, né, que nesse caso, esse momento tem um valor máximo. Por que o valor dele é o máximo, senhores? Porque eu estou a máxima distância, certo? Tá? Aplicando a força aqui, eu não mudei o valor, legal? Estou aplicando uma força perpendicular. Então, o momento, então, neste caso, tá? Essa força vai fazer com que essa porta gire com uma certa facilidade, já que o momento é O, certo? Em torno do ponto fixo. Legal? Senhores, mais um caso aqui, né? Aquele foi o meu 4, o quinto, porque de novo eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Então agora, ó, para a minha força F4, que tem 10 newtons de intensidade ou de módulo, certo? Então aqui não muda muito, né, pessoal? Então, ó, tá? O momento da força F4 em relação a O vai ser o R4, intensidade, F4, seno de θ. Toma cuidado, como sempre, aqui, ó, meu O, meu ponto fixo, certo? Pessoal, estou aplicando aqui, ó, certo? A força, a máxima distância possível, só que tem um pequeno problema. Essa força não vai fazer essa porta girar, porque ela está sendo aplicada, olha só, exatamente, de certa forma, ó, sobre O, no mesmo eixo da porta. Então, o que ela vai fazer é empurrar essa porta aqui, tentando tirar da dobradiça. Girar não vai girar. Você fala, mas como é que você prova isso? Olhando isso, senhores, ó, o ângulo formado. O ângulo formado entre R agora vale 180 graus. Então, quando eu substituir o momento da força F4 em relação a O, isso vai dar 2, certo? Isso vai valer 10. Nossa, basta, vai dar 20? Não, não vai, porque isso aqui é seno de 180 e seno de 180 é zero, certo? Mostrando que, obviamente, essa força não vai fazer com que esse corpo gire de maneira nenhuma. O máximo que eu posso fazer é arrancar, certo? A porta do batente quebrando a dobradiça. Rodar, ela não vai, certo? Pessoal, para terminar essa aula, na verdade, o caso 1, né, fora aquele dos sinais, muito interessante, é aquela força quando eu aplico ela de maneira inclinada, certo? Como eu disse aqui, ó, existe um ângulo θ entre a força, certo? E a minha porta aqui. Então, ó, para a força F6, que tem intensidade de 10 newtons. Então, preste atenção. Como é que eu faria? Pessoal, então, ó, momento da força F6 em relação a O seria o meu R6, certo? A intensidade dele, F6, seno de θ. E o que eu queria que vocês entendessem agora, senhores, é isso aqui, ó, isto. Eu vou trabalhar inicialmente com F6 seno θ. O que que isso mostra fisicamente pra gente? É isso que eu gostaria que vocês entendessem agora. Você fala, o que você está dizendo, Baixo? Estou dizendo o seguinte, pessoal. Se eu estou empurrando com certo ângulo, certo, essa porta, tá? Se eu, obviamente, decompor essa força, eu tenho uma força aqui, ó, vou chamar essa de direção Y, certo? Essa de direção X. Então, parte da força está sendo aplicada aqui, ó, em X e parte em Y. Vocês concordam que essa força em X só vai estar puxando a porta, certo? Do meu ponto fixo. Tá? Ela não vai, de maneira nenhuma, girar essa porta. Então,
quem gira é a componente y. Você fala, como é que eu vejo isso? Olha que legal. Calcule o seno, certo? Daquele ângulo para mim. Seno é cateto o quê? Oposto, que é F6y, sobre a hipotenusa, que é F6. Então, a componente F6y vai ser F6 seno θ. Olha exatamente isto e isto aqui, senhores. Tá? Então, uma implicação legal dessa equação é o seguinte, né? Que forças, quando são aplicadas com um certo ângulo em relação ao objeto que eu quero rodar, certo? Tem que tomar cuidado, nem toda a intensidade dela vai ser usada para rodar, certo? Ou seja, para fazer com que essa força gire em torno de um ponto, tá? Chamar momento positivo aqui, ó, só para não esquecer, né? No sentido horário. Legal? Joia? Então aqui, ó, parte dela realmente vai fazer girar, que é a componente, certo? Perpendicular à distância, parte dela só vai ou empurrar ou comprimir o ponto fixo, certo? Então aqui, ó, o momento dessa força, certo? Em relação a O, vai ser distância vezes a componente da força perpendicular à distância, certo? Tá? A componente paralela à distância, tá? Então isso aqui, ó, só para lembrar vocês, quer dizer componente da força perpendicular ao vetor deslocamento. Legal? Tranquilo? Só que agora, em cima disso, dá para fazer uma observação, pessoal, e eu vou usar muito isso daqui. Então, para terminar a aula, olha só, isso aqui é importantíssimo, certo? Tem como eu interpretar essa equação de outra forma e calcular isso aqui de outra forma? Tem. Então, olha o que eu vou fazer agora, ó. Então, ó, momento da força, seja qual ela for, 6, 5, 4, certo? Em relação ao O. Então, este aqui, ó, é o meu ponto fixo, o meu O, certo? Vai ser, então, ó, R, F, seno θ. E olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Ao invés de trabalhar aqui, ó, com F seno θ, como isso aqui é uma multiplicação, 2, 3, 6, se eu fizer 6, 3, 2, tanto faz. Então, eu vou reescrever essa equação dessa forma, ó. Vai ser R vezes seno θ vezes F. Eu quero trabalhar com isso agora, mostrando uma coisa bem legal para vocês. Então, olha para a figura, volta para a figura comigo. O que eu fiz aqui? Certo? Vou enumerar só para vocês não se esquecerem. Aqui tem a minha força, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi isso, ó. Eu construí uma reta imaginária, certo? Que tem a mesma direção da força sobre ela, certo? De tamanho infinito. Então, a primeira coisa, certo? Essa, certo? Reta imaginária aí, pessoal, né? Que tem a mesma direção da força, chama-se linha de ação. Então, isso aqui chama-se linha de ação de uma força, tá? Por isso que a gente representa por LA. Então, a primeira coisa é construir a linha de ação da força, que é uma reta imaginária que passa sobre a força e tem comprimento teoricamente infinito. Segunda coisa legal que eu vou fazer é o seguinte, senhores. Olha comigo aqui, ó. A partir de O, certo? Então, a partir do meu ponto fixo, eu vou criar uma outra reta imaginária que vai do ponto fixo até a linha de ação. Só que tem que tomar cuidado. Essas coisas têm que ser perpendiculares. Esse ângulo tem que ser 90 graus. Essa reta imaginária ligando o ponto O, certo? A linha de ação, que são perpendiculares, nós vamos chamar de B. Esse B, senhores, nós damos o nome em física de braço de alavanca. Você fala, e daí? E daí, olha comigo, ó, este aqui, senhores, é o meu ângulo θ. E eu vou fazer a mesma coisa agora, ó. Calculem para mim o seno desse ângulo agora. Seno é cateto o quê? Oposto sobre a hipotenusa. Então, se a gente continuar brincando com isso, senhores, o meu B, o meu braço de alavanca, é R
ser no teto. Fala, nossa, olha que coincidência. É óbvio que não é coincidência nenhuma, certo? Então, uma maneira muito fácil e prática de calcular o momento, eu fiz isso aqui, o momento de uma força em relação a O é multiplicar a intensidade da força pelo braço de alavanca, certo? Nós vamos usar isto muito, demais. Isso facilita, senhores, né, a resolução de uma quantidade enorme de exercícios, principalmente quando nós tivermos treliças, certo? Pessoal, a aula termina aqui. Eu sei que ficou uma aula extensa, certo? Mas eu tinha que falar tudo. Legal? Então eu fiz uma aula bem completa aí para vocês. O que eu gostaria, na verdade, é só salientar que na próxima aula eu só vou fazer exercícios, uns 3 ou 4 exercícios, certo? Agradecer pela paciência aí, espero que gostem, certo? Abraço.